Meu nome é Guilherme Bertoldo e nesta sequência de vídeos eu vou apresentar uma bancada para testes estáticos de motores foguete baseada em Arduino. Essa bancada foi projetada para ser de baixo custo e fácil de se reproduzir e ela foi desenvolvida em parceria pelos grupos de foguetes Tsiolkovsky, da UTFPR, e o grupo de foguetes Carl Sagan, da UFPR. Bom, uma bancada de testes estáticos serve para determinar a força que o motor produz, o motor foguete produz em função do tempo em um teste em solo. E o resultado principal desse teste é uma curva de empuxo que é ilustrada aqui nesse gráfico. Então nós temos a força produzida pelo motor como função do tempo. Essas informações elas são essenciais para a compreensão do funcionamento do motor e também para projetos envolvendo foguete. A bancada que desenvolvemos, então, ela é muito simples, ela consiste basicamente de uma célula de carga, que está mostrada aqui mais à esquerda da figura. Existem diversos modelos de célula de carga, então esse é um dos que pode ser usado. Essa célula de carga é ligada a uma plaquinha, onde nós temos o Arduino e um amplificador de sinal, e as informações são transmitidas via cabo USB para um computador. Para auxiliar o registro dos dados, então nós temos uma interface gráfica que mostra o gráfico da força como função do tempo, em tempo real, e é possível também, através dessa interface, armazenar os dados no computador e fazer a calibração da célula de carga. A ideia desse primeiro vídeo é fazer uma apresentação geral da bancada, e nos próximos eu vou entrar em detalhes da interface gráfica, sobre o uso da interface, sobre a montagem da eletrônica, como se programa o Arduino e como calibrar a bancada. Neste vídeo eu vou demonstrar a utilização da interface gráfica para aquisição de dados da bancada de testes estáticos. A interface gráfica está nesse arquivo executável, bancada.exe. Nós vamos rodar esse arquivo e a interface gráfica, depois de alguns segundos, ela abre. Bom, o primeiro passo para utilizar essa interface gráfica é realizar a conexão do dispositivo ao computador e depois a esse programa. Eu vejo aqui que o programa já reconheceu duas portas para comunicação, a com 9 e a com 10. Como eu ainda não conectei o dispositivo, eu sei que não é nenhuma dessas que eu tenho que usar. Tá? Então, o que eu faço? Vou conectar o cabo USB do dispositivo em uma das portas USB do computador. O Windows notificou já que ele reconheceu um novo dispositivo. E para que esse dispositivo apareça aqui na lista, eu clico no botão de recarregar. Agora sim, apareceu uma nova conexão aqui, que é a COM 4. A COM 4 é específica aqui para o meu caso, para a porta que eu selecionei. Então, muda de computador para computador essa numeração e também no mesmo computador muda de uma porta para outra porta USB. Tá? Então, vou selecionar a COM 4, clico em conectar. A conexão é estabelecida, o ícone muda de conexão muda de vermelho para verde, e aqui nós conseguimos observar a força em função do tempo que é registrado na célula de carga. Então, se eu pressionar a célula de carga, eu consigo observar a variação da força em tempo real aqui no programa. O que mais que eu posso fazer no programa? Nós podemos configurar a célula de carga, calibrando ela. A célula que eu estou utilizando já está calibrada e eu vou mostrar como se faz a calibração em um vídeo à parte. Nós podemos também selecionar as unidades para força. As opções são Newton, quilograma-força e grama-força. Vou manter em Newton. Também é possível mudar o modo de exibição do gráfico. Acumulado, que é o que está agora, ele mostra todos os dados desde a abertura do programa. E deslizante, que ele mostra os dados nos últimos segundos. Essa opção é interessante no caso que você deseja observar detalhes da força como função do tempo. Tá? Mas você pode voltar para o modo acumulado sem perda de dados. O que mais? Aqui na interface temos alguns dados relevantes, como a força instantânea, a força máxima já registrada e o status do programa, que está pronto para gravar. Tá. Com relação ao controle, então nós podemos limpar o gráfico, ele apaga os dados que tínhamos até esse momento, e a opção também de tara, que é interessante caso quando você vá posicionar o motor lá na bancada,
há uma força residual lá na célula de carga que você não quer registrar na curva de empuxo. Então, eu clico aqui em tara. Então, a gente vê que a força agora é definida como zero. E nós podemos limpar o gráfico. Depois que tudo está pronto para a realização do teste estático, nós iniciamos a gravação desses dados, em um arquivo. Clico em iniciar gravação. O status do programa muda para gravando. E o programa cria um arquivo que sempre segue esse padrão. O nome dele segue esse padrão. Então, um log, a data, a hora, o minuto e o segundo do início do experimento. Tá? Então, esses dados estão sendo gravados lá no arquivo. Eu vou pressionar aqui a célula de carga, nós temos a variação da força, e depois de concluído o teste estático, basta clicar em parar gravação. E aí nós temos o arquivo salvo no mesmo diretório onde está o executável. Então, vou abrir esse arquivo, e aqui nós vemos, é um arquivo de texto simples, nós vemos o tempo em segundo e a força na unidade que foi configurada lá na interface gráfica. Tá? Então, esses dados podem ser copiados para uma planilha eletrônica ou para algum programa para análise de dados e feita a geração da curva de empuxo e extração de outros dados que sejam de interesse do usuário. Tá? Então, esse vídeo demonstra basicamente quase todas as funcionalidades dessa interface gráfica, exceto o procedimento de calibração. Vejamos agora o procedimento de calibração da célula de carga. A ideia para calibrar a célula de carga é utilizar algum objeto cuja massa é conhecida, vai produzir uma força-peso conhecida, e a partir dessa força-peso nós conseguimos extrair o coeficiente de calibração da célula de carga. Bom, eu organizei isso em algumas etapas que estão implementadas no assistente de calibração da interface gráfica, e eu vou mostrar apenas nessa apresentação para nós termos algumas imagens de como a célula de carga é orientada e como que a massa de calibração é posicionada também. Bom, então, as etapas, né? A primeira etapa é selecionar um objeto de massa conhecida para calibração. É importante que essa seleção leve em conta a capacidade da célula de carga e que o objeto de calibração sugira uns 10% da capacidade da célula de carga. Então, para uma célula de carga com capacidade para 50 kg, utilizar um objeto de calibração de cerca de 5 kg parece adequado. Segunda etapa, é necessário posicionar a célula de carga de tal forma que a medida da força ocorra na vertical. Então, para esse exemplo, em que nós temos uma célula de carga tipo S, a seta verde aqui está indicando qual que é a direção de aplicação da força. Então, eu posicionei a célula de carga para que ela fique na vertical, a medição da força ocorra na vertical. A próxima etapa, isso vai ser feito lá no software, é realizar a leitura da célula de carga livre, sem qualquer força sobre ela. Quarta etapa, inserir a massa de calibração. E quinta etapa, realizar a leitura da célula de carga com essa massa de calibração. Então vamos ver na prática como fica. Estou com a interface gráfica aqui aberta, vou clicar no botão de calibrar, ele pede para informar a massa padrão de calibração. O objeto que eu selecionei tem 216 gramas e aqui eu preciso converter para quilograma. Então 0,216. É necessário colocar ponto ao invés de vírgula aqui nesse programa. Próximo, pede para posicionar a célula de carga na vertical, ela já está na vertical. Em seguida, ele realiza a leitura da célula sem carga. E em seguida pede para inserir a massa de calibração. Então vamos lá, vou colocar a massa, o objeto que eu tenho aqui sobre a célula de carga. E o próximo passo é efetuar a leitura com a massa de calibração. Então a leitura foi feita, ele enviou o coeficiente de calibração lá para o Arduino, e aqui eu percebo que a calibração deu certo, porque o valor médio da força registrada está em torno de 216 gramas, considerando o ruído da célula de carga aqui, da leitura da célula de carga. E com isso concluímos então o procedimento de calibração. Para cada célula de carga que for utilizada na bancada, é necessário realizar esse procedimento de calibração.
Nesse vídeo eu vou mostrar como se programa o Arduino da bancada de testes estáticos. Então, para isso nós vamos precisar do software Arduino IDE, que nós podemos baixar no site www.arduino.cc. Então, aqui nesse site, basta clicar em Software, e aqui nós já temos Arduino IDE 2.1.1. Existem opções para vários sistemas operacionais. Eu vou baixar esse aqui, que é o Windows MSI Installer. Bom, então depois de baixado, instalado, já fiz isso. Então basta rodar o arquivo bancada arduino.ino, que tem o programa que nós precisamos. Vou abrir ele. Então aqui está a nossa IDE para fazer o carregamento do código no Arduino. Existem alguns pontos importantes, então, antes de nós vermos o código. O primeiro é certificar em Tools, Board, que nós selecionamos a placa Arduino Nano. Então, essa que eu vou escolher. Arduino Nano. Preciso selecionar a porta. O Arduino está conectado na porta 4, aqui no meu caso, com 4. E outro detalhe importante, aqui no meu caso, eu preciso usar o ATmega 328P ou de bootloader. Tá? Então, dependendo do Arduino Nano, você pode escolher uma outra versão dessas aqui do bootloader. Tá? O meu caso é esse bootloader antigo. Bom, então, uma vez carregado o código, para carregar ele no Arduino, basta clicar nesse botão, Upload, ele vai compilar o código e fazer o carregamento. Então, já foi carregado aqui o código, ele já avisou. Então, vamos ver o que tem aqui nesse código. Então, primeiramente, a inclusão de bibliotecas, biblioteca HX711, que serve para ler o módulo HX711, a biblioteca EEPROM, que serve para gerenciar a memória interna do Arduino, a memória EEPROM. Em seguida, nós temos os pinos para conexão ao HX711. Então, o pino A4 é utilizado para dados e o pino A5 para clock. Em seguida, a criação de um objeto da classe HX711, que vem lá da biblioteca. Ela é responsável por ler a célula de carga. Bom, o HX711 ele pega o sinal que vem da célula de carga, que é um sinal elétrico, amplifica ele e converte de analógico para digital. Ainda assim, temos um sinal que é proporcional à intensidade do sinal elétrico. Tá? Nós não temos o valor da leitura em uma unidade, como Newton ou quilograma-força. É necessário fazer uma conversão. Isso é feito, então, através de um fator de conversão. Basta multiplicar o valor do sinal elétrico por esse fator de conversão, que é calculado pela interface gráfica de acordo com a massa de calibração que foi utilizada. Tá? Esse fator de conversão ele vai ficar gravado na memória permanente do Arduino. Então, basta calibrar a célula de carga uma vez, e esse fator de conversão é armazenado aqui no Arduino. Tá? Então, a primeira vez que você utilizar a célula de carga, vai ser necessário fazer a calibração para que o fator de conversão fique gravado corretamente. Bom, em seguida nós temos a parte de configuração do Arduino. A comunicação é feita através da porta serial a uma taxa de 115.200. Tá? Em seguida, se inicializa o objeto da célula de carga, é feita a tara da força, e o Arduino lê lá da memória, no endereço 0, o fator de conversão. Então, a primeira vez que você for usar o Arduino, provavelmente a memória EEPROM vai estar apagada, lá vai ter um monte de zeros, e aí esse fator de conversão vai ser errado, e pior, você não consegue fazer a conversão porque ele sempre vai multiplicar por zero. Então, para evitar problemas no primeiro uso, o software aqui verifica se o fator de conversão em módulo é menor do que 10 na menos 10, ou seja, é praticamente zero, né? E se for o caso, ele define o fator de conversão como 1 e grava esse valor lá na memória EEPROM. Tá? Isso vai te permitir fazer a primeira gravação, porque você vai receber lá na interface gráfica praticamente só o sinal elétrico, né? Que a interface gráfica depois vai calcular o fator de conversão. Tá?
Em seguida, depois de carregar da memória o fator de conversão, o Arduino faz com que o objeto da célula de carga utilize esse fator de conversão. Então, vai transformar o sinal elétrico num valor de força. Tá. Em seguida, nós temos o loop infinito, e aqui nós utilizamos um protocolo de comunicação entre o Arduino e o computador. Tá? O Arduino pode receber mensagens do computador e também envia mensagens para o computador. Então, as mensagens que são enviadas do Arduino para o computador sempre seguem esse protocolo aqui de comunicação. As mensagens estão entre o sinal de maior e de menor, e nós temos um parâmetro sempre, esse x aqui, que é o código identificador da mensagem. E em seguida vem o restante da mensagem. E para as mensagens recebidas, nós temos um padrão semelhante. Tá? Então, temos um código identificador da mensagem, um caractere, e aí o restante da mensagem. A diferença é que aqui nós não usamos para as mensagens recebidas o sinal de maior e menor para identificar uma mensagem. Tá? Bom, então, o que é feito? A cada iteração desse loop, o Arduino verifica se há alguma informação disponível para leitura na porta serial. Se houver, ele tenta ler o primeiro caractere. Aí ele armazena isso nessa variável CMD, que seria o comando que ele está recebendo do computador. Existem só dois comandos aqui, o S e o G. O S é para definir o fator de conversão e o G é para quando o computador está solicitando que o Arduino envie para ele o valor de conversão. Então, se for recebido o comando S, o fator de conversão é lido lá da porta serial do que está chegando para o Arduino a partir do computador, lê esse valor, pede para a célula de carga utilizar esse valor de fator de conversão e grava esse fator de conversão na memória, tá? Na memória permanente dele. Se o comando recebido for G, então ele entende que o computador está solicitando o fator de conversão. Tá? Então ele envia a mensagem, né? Lembrando que a mensagem começa com o sinal de menor, aí o código da mensagem, que é o 2, o valor do coeficiente de fator de conversão e depois o sinal de maior para fechar a mensagem. Tá? Então, esse é o processo para avaliar se tem alguma solicitação de informação do computador para o Arduino. Em seguida, o Arduino lê o tempo atual, o instante atual. Tá? Então, ele pega a função milis, que é implementada no próprio Arduino, multiplica por 10 na menos 3 para converter para segundos. Depois pede para a célula de carga o valor da força que está sendo lida, tá? Armazena na variável força. E em seguida ele envia essas duas informações através da porta serial. Tá? Então, a mensagem começa com o sinal de menor, o código da mensagem, que é o código 1, indicando que é uma leitura. Depois ele imprime o valor do tempo, com 3 casas decimais, vírgula, o valor da força, com 4 casas decimais. Em seguida, termina a mensagem com sinal de maior. Tá? Então, esse é o código que faz a bancada de testes estáticos funcionar e ele está integrado, então, com a interface gráfica da bancada de testes estáticos. Então, nesse vídeo eu vou mostrar como foi realizada a montagem da eletrônica da bancada de testes estáticos. Para fazer essa montagem, nós precisamos de um Arduino Nano, mais o cabo USB correspondente, que é um cabo USB mini. O módulo HX711, existem diversos módulos. Esse aqui eu achei interessante porque ele facilita a indicação dos pinos que devem ser ligados à célula de carga. Então, nós temos a foto da parte frontal à esquerda e a parte traseira. Na parte frontal à esquerda, então aqui nós temos os pinos que são conectados à célula de carga e à direita os pinos que são conectados ao Arduino. Na parte traseira tem um ponto importante aqui para se destacar, que o módulo pode trabalhar em duas frequências, a 10 Hz, uma leitura mais precisa, ou a 80 Hz. Tá? Eu sugiro utilizar 80 Hz para ter mais resolução na leitura dos dados da curva de empuxo. Bom, então para
configurar essa placa para 80 Hz, é necessário romper esse fio que existe entre esses dois terminais, onde está escrito aqui rate. Tá? Então, por padrão, ela vem configurada para ler a 10 Hz. Bom, precisamos também uma placa ilhada, nesse caso aqui é uma placa ilhada de 7 centímetros por 9 centímetros. No final das contas é necessário cortar essa placa ilhada, mas um dos lados dela precisa ter 9 centímetros. Conectores fêmea, a ideia é ao invés de soldar o Arduino e o módulo diretamente na placa ilhada, nós soldamos o conector e simplesmente encaixamos o Arduino e o módulo HX711. Um conector USB tipo B, um cabo USB tipo B e a célula de carga. Então, nesse projeto foi utilizada uma célula de carga tipo S, mas existem outros tipos de célula de carga, como essa que é indicada à direita, que também funcionaria. Então, como que é feita a ligação elétrica? A célula de carga ela tem 4 fios. Fio preto, vermelho, que são os fios de alimentação, e branco e verde, que são os fios de sinal. Esses fios são ligados no módulo HX711 e a outra extremidade desse módulo é ligada no Arduino. Então, GND é o terra, que vai no terra do Arduino, VCC vai ligado aos 5 volts do Arduino, e os pinos de dado e de clock são ligados no A4 e no A5 do Arduino. Tá? Então, é importante manter essa ligação para que o código que depois nós vamos carregar no Arduino seja compatível com esse esquema elétrico que nós produzimos. Produzido dessa forma, então, para cada célula de carga seria necessário ter um módulo HX711 e um Arduino. Então, para tornar o sistema mais flexível, eu achei interessante adicionar aqui um terminal USB. Tá? Ele vai, ao invés de ligar a célula de carga diretamente no módulo HX711, nós utilizamos um cabo USB na célula de carga e aí soldamos esse conector USB no módulo HX711. Então, é possível reutilizar o mesmo módulo e o mesmo Arduino em diversas células de carga. Aqui nós temos uma foto da solda que foi realizada entre a célula de carga e o cabo USB tipo B. Aqui nós vemos os 4 fios, preto, vermelho, o verde e o branco, e aqui alguns fios mais finos que são a blindagem desses fios coloridos. Então, depois de soldado, se utilizou um tubo termorretrátil para fazer o isolamento elétrico. E aqui nós temos a montagem da plaquinha com o Arduino, o módulo HX711 e o conector USB tipo B. Então, lembrando, a célula de carga ela foi soldada a um cabo USB tipo B, que por sua vez é conectado aqui no lado direito dessa placa. Tá? Então, o sinal é transmitido para o módulo HX711, que por sua vez é transmitido para o Arduino, e do Arduino, através do cabo USB dele, vai para o computador. Aqui nós temos duas vistas dessa mesma placa, uma vista superior e a vista da parte inferior, onde nós podemos ver as trilhas feitas com fio. Então foi feito dessa maneira para ser simples e de tal forma que seja fácil de reproduzir sem ter tantos recursos. É interessante que esse fio ele seja único, ou seja, que ele não seja formado por vários fios finos, porque nesse caso é mais difícil fazer a solda. Esse fio aqui em particular, nós pegamos dos ignitores que são utilizados nos testes ou nos lançamentos dos foguetes. Para proteger todo o circuito, então foi projetado uma caixinha específica para armazenar esse circuito e essa caixinha foi impressa em uma impressora 3D. Tá? E aqui nós temos o resultado final dessa montagem. Então, a célula de carga ela é conectada ao cabo USB, que por sua vez é conectada numa das extremidades da placa.
Então, aqui dentro nós temos o módulo HX711, o Arduino e o outro cabo USB que é ligado no computador.